shalakaya chakshurunmilitam yena tasmai Sri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Pandugacharya Varyam Urupa Manjari Preshtakam Patita Pavana Karuniyam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarvyasya Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripande Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Paramarada Tama Shri Guru Padapadma Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajaka Acharya Ashtotara Sata Sisrimada Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudeva. E também o meu mais adorado Shiksha Sannyasa Guru Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Ashtotara Sata Sisrimada Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaja. E também a todos os Shri Rupanu Gauriya Guru Varga, a todos os Tridanda de Sannyasas, Brahmachari, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Muito bem, então, estamos hoje no nosso segundo dia da imersão. Espero que vocês estejam aproveitando bastante, estejam já bem adaptadas, né? E conseguindo mergulhar, né, cada vez mais neste grande oceano de bem-aventurança, esse grande oceano de Premarasa, que são os santos nomes de Krishna. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre o poder do mantra, né, que efeitos o som e o mantra têm no nosso organismo, na nossa prática espiritual, né, a gente vai então dar essa aula para potencializar ainda mais a nossa compreensão, né, sobre a importância de cantarmos o mantra. Tá? Muito bem. Então nós temos aqui algumas construções megalíticas, né, que são construções feitas com enormes blocos de pedra. Então, o que essas construções têm em comum, né, além do fato de terem sido construídas com enormes blocos de pedra, que possivelmente hoje em dia, com a tecnologia que nós temos, não seria possível fazer esse transporte, esse empilhamento. Então, o que tem de tão misterioso por trás das pirâmides do Egito, das pirâmides maias, dos mosteiros tibetanos, enfim, né? O fato é que todos eles foram construídos através de uma técnica muito simples, chamada de levitação sonora. Ou seja, o som ele é tão poderoso que ele é capaz de transformar, né, alterar a vibração, tá, das moléculas de um objeto, fazendo com que ele fique mais leve do que o ar. Então isso é descrito em várias literaturas, né? Os gregos falaram sobre isso, os maias falaram sobre isso, os budistas têm até hoje, né, um sistema de levitação de pedras
para poder construir, né, no alto das montanhas, né, que é através da influência do som. Então, quando você submete um objeto a uma certa frequência sonora, que já é conhecida por você, obviamente, não é qualquer frequência, você altera aquela vibração e faz com que esse objeto, então, possa flutuar. E aí, facilmente, você transporta, né, e empilha esses blocos enormes de pedra, que muitas vezes não eram nem encontrados na região onde eles foram construídos, empilhados, não é verdade? Então, para aquela época, seria impossível transportar, né? Até hoje você vê, por exemplo, no Discovery Channel, né, cientistas tentando recriar, né, o processo de construção das pirâmides do Egito, por exemplo, com toras de madeira rolando, né, os blocos de pedra, escravos puxando. Tá? Isso é viável até certo ponto, né? Mas como é que você empilha uma na outra? Né? Mesmo que fosse possível arrastar essas pedras por centenas de quilômetros, né, como é que você vai elevar essas pedras? Que é o mais difícil. Né? Não existiam guindastes, né? E mesmo hoje em dia um guindaste tem que ser muito forte para levantar blocos de pedra que pesam muitas toneladas. Não é verdade? Muito bem. Então o fato é que essa levitação sonora, né, ou acústica, ela já vem sendo estudada, né, há muitos anos, nessa era mais recente, né, na década de 30, para ser mais específico, na década de 30 do século passado, na Alemanha, esse estudo ele ficou muito famoso, tá? Ele ficou muito, vamos dizer assim, muito popular. Tá? E mais hoje em dia, nós temos a Universidade de Bristol, que também conduz vários experimentos dessa mesma natureza, tá? E já consegue também fazer com que pequenos objetos possam ser levitados pela influência da frequência sonora. Tá bom? Muito bem, então eu trago esse verso para vocês do Bhagavad Gita 7.8 que diz, onde Krishna diz: eu sou o sabor da água, a luz do sol e da lua, a sílaba Om nos mantras védicos. Eu sou o som no éter e a habilidade no ser humano. Um verso que tem muitas informações. Eu vou pegar apenas uma importante nesse momento, que é quando Krishna diz: eu sou o som no éter. Shabda Ke. O que significa Krishna dizer que ele é o som no éter? Né? Primeiro, então, a gente tem que entender o que é o éter. Éter é Akash, que é o primeiro elemento, né, a ser manifestado durante a criação. Tá? Então, quando Krishna diz eu sou o som no éter, significa que no princípio da criação havia o verbo. Né? Não é assim que a Bíblia diz? No princípio havia o verbo. Esse verbo é o som, né? Que está, obviamente, representando Deus. Então, Krishna ele se faz presente na forma, né, do som sagrado, que no caso aqui é o Om. Tá? Então, quando Krishna, entre aspas, né, ele cria o universo material, existe uma lógica, existe uma sequência, existe uma ciência por trás. Não é simplesmente criou, né? Criou durante 6 dias, depois descansou no 7º. Não, existe todo um processo. Então, como que ele cria? Qual é a lógica que existe por trás disso? Né? A gente vai entender agora, tá bom? Muito bem. Então, como explicado, o primeiro elemento, né, manifestado é o éter. Por quê? Éter significa espaço. Quando você quer construir alguma coisa, você precisa abrir um espaço. Então, quando o universo material é manifestado, ele é como se fosse uma bolha. Ele sai do poro de Mahavishnu como se fosse uma bolha de sabão, né, vazia, entre aspas, né, mas ali dentro já existe o éter, então não está vazio, existe o elemento éter e a presença sonora, que é o que vai dar o quê? A vida. Nós sabemos que a vida vem da vida, a consciência vem da consciência, não vem da matéria. Então, para que esses elementos consigam gerar vida, eles precisam ter uma liga, e essa liga é a presença do som. E como que isso acontece? Muito bem. Então, nós temos essa relação de éter com um som que vai gerar o primeiro sentido, que é o sentido da audição. Tá? Muito bem.
Então, nós podemos dizer também que o silêncio, né, ele é uma grande abstração. Né? O silêncio ele não existe de fato. Né? Você pode silenciar no sentido de deixar de falar, mas o silêncio como um estado, né, de realidade, ele não existe. Por quê? Porque mesmo que você remova todos os sons materiais, vai restar ainda a vibração do Om por trás. Então, o silêncio absoluto, de fato, é uma coisa que não existe. Tá? Por quê? Porque o Om está presente no princípio da criação. Tá? Então, o segundo elemento a ser criado é o elemento ar. Por quê? Porque ele pode ser ouvido, né? E pode ser também sentido, como o tato. Você sente na pele o ar. Tá? Então, seguindo essa mesma lógica, né, de acumulação de sentidos, qual seria o próximo elemento a ser criado? Fogo. Fogo? Fogo. Quem falou fogo? Por quê? Porque precisa do ar. A combustão precisa do ar. A relação é com os sentidos, né? Não com outro elemento. Tato. Visão. Porque o fogo traz a visão, exatamente. Né? E depois é a... Água. Por quê? Traz paladar. O paladar, exatamente. Aí, por último, a terra, porque ela tem o aroma, que é o olfato. Então, dessa maneira, nós podemos entender que o som, ele está presente em todos os processos da criação, em todos os elementos, e, consequentemente, ele está presente em cada átomo, em cada célula, glândulas, chakras, nadis, órgãos, pensamentos, palavras e emoções. Ou seja, tudo pode ser governado pelo som. O som é o único, vamos dizer assim, ente, né, que pode governar todos os níveis da matéria. Tá? Nem mesmo a mente pode fazer isso, tá? Mas o som é capaz de fazer. E quando você alia o som com o nome de Deus, que é o som perfeito, aí você tem o mantra. Aí você tem o som mais poderoso. Né? Por quê? Existem sons materiais, que são sons negativos, que também nos influenciam. Mas apenas o nome de Deus, que é o som mais perfeito, né, consegue, de fato, nos transformar por inteiro e nos libertar do ciclo de nascimentos e mortes. Não é verdade? Então, um dado interessante aqui para a gente não deixar passar é a definição de átomo. Né? É interessante a gente aproveitar essa deixa. Né? A palavra átomo do grego significa aquilo que não se divide, aquilo que é indivisível, correto? O modelo tradicional, né, de átomo que a gente conhece, do John Dalton, né, é aquele modelo clássico com um núcleo, né, elétrons e prótons circulando ao redor. Né? Só que, na verdade, hoje em dia, esse modelo já foi dividido. Né? Já se sabe que essa não é a menor partícula. Né? Já existem outras, né, partículas subatômicas, né, quarks, top quarks, bóson de Higgs, etc., que mostram que esse formato, esse modelo de átomo não é átomo de fato, não é indivisível. Né? Então, afinal, o que é um átomo de acordo com os Vedas? Né? Qual é essa última partícula que não pode ser dividida? É a formação dos 5 elementos. Então, átomo significa a presença dos 5 elementos. Tudo que existe tem 5 elementos. Mesmo a água contém os 5 elementos, só que ela predomina o elemento água. O fogo também. Ele contém os 5 elementos, só que ele predomina o elemento fogo e assim por diante. Então, aquilo que é indivisível é uma molécula, entre aspas, né, feita de 5 elementos. Tá? Então, você não pode ter nada nesse mundo que tenha 4 elementos. Tá? Então, átomo significa a combinação de 5 elementos. Só curiosidade, tá? Entre parênteses. Muito a ver com o nosso tema, mas eu gosto de trazer curiosidades. Muito bem, então, dito isso, né, o mantra, ele é o grande veículo, né, para a nossa mente.
né? A palavra man significa mente, tra é conduzir. Ou seja, quando você faz uso de um mantra, você consegue elevar a sua mente, conduzir a sua mente a um estado de sublimação, a um estado de equilíbrio que permite que a tua consciência possa se manifestar. Ou seja, você tira a mente do caminho. Você não permite que ela interfira na compreensão da verdade. Tá? Muito bem. Outro ponto interessante nesse verso do Srimad Bhagavatam, que diz: qualquer resultado obtido em Satya Yuga, meditando em Vishnu, em Treta Yuga, realizando cerimônias de fogo, e em Dwapara Yuga, servindo as deidades do Senhor, pode ser obtido em Kali Yuga, simplesmente cantando o Hare Krishna Mahamantra. Ou seja, para cada era que nós temos, existe um Dharma. O Dharma de Satya Yuga, meditação. O Dharma de Treta Yuga, cerimônia de fogo. O Dharma de Dwapara Yuga, adorar deidades. E o Dharma de Kali Yuga, cantar os santos nomes. Por quê? Porque em Kali Yuga o ser humano só consegue de fato cantar os santos nomes. Né? Ele já não consegue mais meditar, ele já não consegue mais fazer cerimônias de fogo, não consegue mais adorar deidades. Tudo isso requer muita disciplina, né? Muita pureza, muito dinheiro também, muito tempo. Né? Coisa que um ser humano de Kali Yuga não tem. Né? Então, o que sobra para nós, né, meros mortais de Kali Yuga, né, é cantar o mantra. Ou seja, para cantar o Hare Krishna Mahamantra, não há necessidade de nenhuma regra. Né? Você pode cantar de qualquer maneira. De manhã, de tarde, de noite, deitado, andando, sentado, de pé, né? Impuro, puro, né? Em casa, no banheiro, em qualquer lugar você pode cantar os santos nomes. Por quê? Porque ele é a misericórdia pura de Krishna manifestada no nome dele. Chaitanya Mahaprabhu nos revelou isso. Ele disse: Namnama Kari Bahuda Nijasarva Shaktis Tatrapita Nimita Smaranena Kala Etadrishiktava Kripa Bhagavana Mamapi Durdheva Medrisham Rajani Nanuraga. Verso muito bonito. Mahaprabhu diz: Krishna investiu todas as suas potências no nome dele, e o nome se tornou mais misericordioso do que o próprio Krishna. Então, quem canta o nome de Krishna é mais beneficiado do que aquele que adora a deidade de Krishna. Né? Se você simplesmente faz puja em silêncio para Krishna, não tem, né, o mesmo benefício de você se sentar e cantar os santos nomes, mesmo sem a deidade. Né? Então Mahaprabhu diz: mas eu sou tão desafortunado, né, do Deva, que eu não tenho apego por cantar os santos nomes. Veja, né, tamanha o meu infortúnio, né? Que apesar desse nome ser tão poderoso, capaz de libertar qualquer um do ciclo de samsara, eu não tenho apego para cantar esses nomes. Né? Essa é a nossa realidade. Né? A gente não tem apego por cantar os santos nomes. Né? Mas devemos compreender, né, e estudar, né, as glórias, a potência do Mahamantra, né, para poder desenvolver esse apego. Tá? Agora tem um dado interessante nesse verso, que é o seguinte: embora as práticas das outras eras não sejam o cantar do mantra, elas só funcionam se estiverem associadas ao cantar do mantra. Então não é que o mantra é só para Kali Yuga. Entendam bem isso. É que em Kali Yuga só o mantra funciona. Mas o mantra sempre foi importante para as outras eras também. Por quê? Sem mantra não tem como você fazer uma cerimônia de fogo. Sem mantra você não tem como fazer uma meditação. Sem mantra você não tem como fazer a adoração das deidades. Tá? Por quê? Os Shastras dizem, as escrituras dizem, toda atividade devocional só consegue a sua plenitude se estiver associada com o cantar do nome. Então, apesar de Kali Yuga ser uma era muito degradada, com vários problemas, ainda assim é uma era que tem grandes qualidades, grandes virtudes. Né? Shukadeva Goswami diz para Parikshit Maharaj: He Raja, ó rei, né?
essa era de Kali, ela é repleta de falhas, de defeitos. Né? Mas existe uma grande vantagem dessa era. Qual que é? Kirtanad eva Krishnasya mukta sanga parambraji. Apenas por cantar o nome de Krishna, você pode ser liberado desse ciclo de nascimentos e mortes. Então, não lamente pelo fato, né, de você ter nascido em Kali Yuga. Sinta-se, na verdade, muito abençoado. Especialmente porque essa Kali Yuga chama-se Danya Kali, a Kali Yuga abençoada. Por que Chaitanya Mahaprabhu veio? Nessa Kali Yuga você pode ser liberado rapidamente, apenas cantando os santos nomes. Tá? Muito bem. Nesse verso do Bhagavatam, Krishna diz: eu possuo duas formas eternas, que não são materiais. O som transcendental e a forma espiritual da Suprema Personalidade de Deus. Então Krishna diz: eu tenho dois corpos, duas formas. A minha forma pessoal e o meu nome. E ambos são transcendentais. Então Krishna declara: cantar o nome dele é uma atividade transcendental. Tá? Muito bem. Vamos agora estudar um pouco sobre o mantra Om. Tá? O mantra Om é um dos mantras mais famosos, né? E ele é composto por 3 letras: A, U e M. Tá? E ele tem vários significados de acordo com a compreensão de cada pessoa. Eu vou mostrar para vocês várias referências dos Vedas, né, revelando diferentes significados do mantra Om. Então, antes de alguém dizer, não, mas o Om significa isso, não aquilo, não. Ele vai significar muitas coisas, de acordo com a tua percepção. Por quê? Porque ele é a verdade absoluta. E a verdade absoluta, ela se manifesta de diferentes maneiras para cada nível de consciência. Apesar dela ser uma, ela também é dividida. Isso é um paradoxo. Atinte a Veda Veda Tattva. A inconcebível diferença e semelhanças simultâneas, né, dessa verdade para si mesmo. Então, ela é una, indivisível, absoluta, mas ao mesmo tempo ela se divide, ela se multiplica. Tá bom? Muito bem. O Om, ele pode ser representado pelo Sri Yantra. Né? De que forma? O som, ele tem uma imagem. O som, ele também tem forma. Né? Tudo aquilo que você verbaliza, imprime uma forma na realidade. Né? Ontem, na aula da manhã, eu falei um pouco sobre o símbolo. Né? Não é verdade? Lembram disso? Então, o símbolo do Om é o Sri Yantra. Ou seja, você pode tanto cantar o Om, quanto também colocar a imagem dele, que vai estar automaticamente vibrando aquela mesma energia. Tá bom? Agora, uma pergunta: como se chegou nessa forma? Antigamente, os grandes sábios, yogis, eles entravam em meditação, né, profunda, e ao recitar o mantra, eles tinham a visão dessas formas, né, e depois pintavam, né, registravam essa forma. Tá? Como que a gente pode provar isso? Muito bem. Existe uma máquina chamada tonoscópio, né, criada pelo Dr. Hans Jenny, que é simplesmente uma cartolina, né, com um alto-falante embaixo, e quando você toca uma frequência X, você coloca um pouco de sal ou de areia bem fina em cima, né, e esse sal ele vai assumir a forma daquele som. Né? Então, quando ele colocou o Om para tocar, apareceu essa forma, que é a forma do Sri Yantra. Então ele exclamou: a ciência prova que os rishis estavam certos. Então percebam que hoje essa tecnologia, né, nos revela, antigamente era acessível, né, através da própria consciência. Então, com o avanço de Kali Yuga, essas habilidades humanas, elas saíram da mente, da cabeça, e foram para as máquinas. Então as máquinas hoje realizam funções que antes o ser humano fazia simplesmente com a sua mente, com o seu cérebro. Né? Muito bem. Então aqui um primeiro significado do Om. O Omkara exibiu os 3 sons originais do alfabeto: A, U e M. Essas
Esses três sustentam todos os diferentes aspectos triplos da existência material, incluindo os três modos da natureza material, né, Sattva, Rajas e Tamas, os nomes do Rig, Yajur e Samavedas, os sistemas planetários Bhurbu, Vayu e Swar, e as três plataformas funcionais, chamadas consciência desperta, sono e sono profundo. Então, esse é o primeiro significado mais raso, mais superficial do mantra Om. Representar estruturas do universo material, da verdade, né, que se manifesta aqui. Tá bom? Próximo, também o verso do Srimad Bhagavatam, que diz: o Omkara é a representação da verdade absoluta em seus três aspectos. A suprema personalidade de Deus, que é Bhagavan, a superalma, que é Paramatma, e a suprema verdade impessoal, que é o Brahman. Para quem não sabe, nos Vedas, Deus tem três aspectos. Tem três formas diferentes. Bhagavan, que é a pessoa, Brahman, que é o brilho, a energia que emana dessa pessoa, e Paramatma, que é a expansão de Bhagavan no mundo material. Tá? Amanhã a gente vai ver com mais profundidade a relação da alma com essas três formas divinas. Tá bom? Muito bem. Esse verso do Rig Veda que diz: Shri Bhagavan é indiviso e também dividido. As sílabas encontradas na palavra Om são sua manifestação, e ele se manifesta nas três formas de Brahman, Paramatma e Bhagavan, ou seja, confirmou o que o verso anterior havia dito. As três sílabas no Omkara representam os nomes Hari, Krishna e Rama. Então são três nomes de Deus. Tá? Próximo, do Uttara Gopala Tapani Upanishad. Omkara é a verdade perfeita e completa, a combinação da potência e o possuidor da potência. Gopala, de quem surgiu todo o universo. Aqueles que conhecem a verdade absoluta consideram Omkara como Radha Krishna Tattva. Aqui já tivemos um passo mais adiante. Qual foi? A presença de Radha no Om. Antes estava apenas o Purusha, né? Hari, Krishna e Rama, né? Bhagavan, Paramatma e Brahman. Mas agora apareceu a presença da Shakti, de Radharani, né? Ou seja, A representa Krishna, né? E U representa os associados e M representa Radharani. Tá? Muito bem. Então, esse próximo verso aqui do Srimad Bhagavatam que diz: primeiro, a vibração sutil do som transcendental apareceu do céu, do coração do mais elevado Senhor Brahma, cuja mente estava perfeitamente fixada na realização espiritual. Pode-se perceber esta vibração sutil quando se interrompe toda a audição externa. Então, quando você elimina os sons materiais, como eu disse logo no começo, você terá então a presença do mantra Om. Tá? Então, o silêncio, ele não existe. Próximo, Krishna diz no Srimad Bhagavatam: como a ilimitada, imutável e onipotente personalidade de Deus, que habita em todos os seres vivos, eu estabeleço pessoalmente a vibração sonora védica na forma do Omkara em todas as entidades vivas. Este é então percebido sutilmente, como um único fio de fibra em um caule de lótus. Esse verso é muito interessante, porque Krishna diz que eu me manifesto na forma do Om dentro de cada ser vivo, na forma do Om. Ou seja, a alma ela é como se fosse carimbada, né, com essa vibração sonora Om. Tá? E aqui ele vai explicar como ele se manifesta no Muladhara Chakra, né, do Senhor Brahma, e como que o som sai pela nossa boca. Tá? É o processo da manifestação do som através da boca. Então Krishna diz: eu sou o Senhor Supremo que dá vida a todos os seres vivos. Manifestando-me nos vários chakras, eu entro no Muladhara Chakra de Brahma, junto com o Prana, acompanhado pelo Brahmanada, que é o som transcendental.
Eu então subo para o Manipura Chakra, na fase mental, como Pashanti, e para o Anahata Chakra, na fase intelectual, como Madhyama. Finalmente, através do Vishuddhi Chakra, assumo a forma grosseira de sons curtos e longos, entonações diferentes e as sílabas do alfabeto. Muito complicado, né? Vamos entender melhor com essa imagem aqui para vocês, para poder facilitar vocês. Então, Krishna diz o seguinte: eu apareço no Muladhara Chakra de Brahma. Brahma que representa um ser vivo, ou seja, todos nós temos, né, esses 7 chakras também. Tá? Então, lembram que todo som material é oriundo do som transcendental. Né? Então, o Om é a origem de todos os outros sons. Da mesma forma, o prana material, né, que promove o movimento, ele tem a sua origem no prana espiritual, que é chamado de Paraprana, que está ali embaixo. Paraprana. Movimento, vida, vem de Deus, não vem da matéria. Eu sempre costumo dar um exemplo bem interessante, que é o seguinte: coloca uma pedra, por exemplo, né, de repouso em cima da mesa. A menos que alguém, né, movimente essa pedra como um agente externo, ela permanecerá em repouso eternamente. Lei de Newton. Correto? Todo objeto em repouso permanecerá em repouso. Correto? Então, para que haja o movimento, você precisa ter o quê? Um agente externo que efetua uma força sobre aquele objeto. Correto? Muito bem. Então, quando você olha de fora, a pedra está em repouso. Mas quando você entra dentro da pedra, você descobre que tem várias partículas em movimento. Correto? Quem deu movimento a essas partículas? Quem está empurrando e movimentando essas partículas? É Deus. A gente fala Deus, né, de modo geral. Na verdade, tudo isso vem do Paraprana, que é a força divina, né, que move a vida e que vai empurrar os outros 5 pranas: Prana, Apana, Udana, Samana e Vyana, que são ares, né, que movimentam. Mas eles por si só não têm capacidade de movimentação. A movimentação vem da vida, vem de Deus. Tá? Então, olha que interessante. No nosso Muladhara Chakra, nós temos o Om, que é a presença divina, e a presença da energia divina, que é o Paraprana. Né? Então, quando você quer falar alguma coisa, né, até o som sair pela sua boca, ele começa no seu Muladhara Chakra. Então, Krishna diz: quando esse som chega no nível do Manipura Chakra, né, ele entra no estado de Pashanti, que significa manas, ou seja, a mente. Então você começa a organizar aquilo que você quer falar na sua mente. Tá? Primeiro vem o desejo, esse desejo traz, né, o Om até o nível do seu Manipura, que atinge a sua mente, representa a mente. Você começa a organizar aquilo que você quer pensar, aquilo que você quer falar, perdão. Né? Quando ele sobe um pouco mais até o nível do seu Anahata, ele entra no estado de Buddhi, que é inteligência, ou seja, você organiza, né, o som na forma de palavras e palavras na forma de frases, né, com o seu sentido. Olha que interessante o processo. Quando esse som sobe ainda mais e chega no Vishuddhi Chakra, ele então sai pela boca na forma de Indriya, que são sentidos. Aí a palavra se manifesta. Tá? É esse o movimento, né, da fala, né, de maneira muito complexa e, claro, muito rápida. Você não consegue pensar esse processo. E tudo isso é muito rápido. Diga. Eu tive uma experiência há alguns anos atrás, onde eu estava saindo com o meu ex-marido para um jantar e ele começou a trazer algumas falas a respeito do que isso aqui era, né? E era uma situação engraçada, onde eu estava muito calma, muito tranquila e ele muito ativo. Nada de errado com essa configuração. Não se trata de quem estava certo ou errado. Mas eu resolvi observar. E foi a primeira vez, é a primeira vez que eu vejo alguém dizer o que eu vivi, porque eu consegui ver esse movimento que começava no Muladhara, ia subindo, e conforme ia subindo eu via o meu intelecto tentando criar várias formas de trazer uma fala
respondendo aquilo que estava sendo trazido para mim. E foi muito interessante porque ver esse processo acontecendo aos poucos, porque foi bem aos poucos, e saber de onde ele nasce, para onde ele vai, me trouxe muita compreensão do sistema, né, do mecanismo. E sentir que se há presença, você é capaz de segurar essa fala, porque se eu deixasse verdadeiramente aquela fala que estava nascendo, junto com uma mente identificada, viesse com uma resposta, era quase como se fosse, eu sei que o Sônia talvez não conheça, mas tem um filme que é aquele Alien, sabe? Parecia um animal maluco dentro de mim que queria morder a cara da outra pessoa, só porque ela estava me trazendo algo que combatia, que era egóico, e isso daqui entendia assim também. Então, era bem interessante de ver essa formação acontecendo, de ver o lugar de consciência, de segurar isso, porque não saiu pela boca. E foi um desmontamento, porque depois que você não dá alimento para que isso se expresse, ele se acalma por si só, muito divertido. Exatamente. Se você tem o controle da mente, você tem automaticamente o controle da inteligência e dos sentidos. Né? Porque manas, como você pode ver, está antes, né? Então, se você controla a mente, né, essas palavras não vão serem transformadas em frases, não vão sair pela sua boca. Né? Então, a gente sempre, exatamente como você falou, né, procura ter esse controle mental para evitar que você fale aquilo que não deve ser falado, né? Mas você só consegue esse controle efetivo mesmo, né? Não às vezes, mas sempre, pela prática do mantra. É justamente a conclusão dessa aula, que é quando você precisa utilizar alguma coisa que seja mais sutil do que a própria mente. Né? Que no caso é a vibração do nome de Deus. Né? Porque a mente, ela controla absolutamente tudo nesse mundo material. Né? Os seus sentidos, a sua inteligência, etc, etc. Então, por isso que o mantra, ele trabalha com a mente. Porque ela é a raiz do problema. Né? Eu vou explicar isso depois com mais calma, tá? Mas, então, aproveitando aqui esse exemplo, né? A maneira como os yogis deixam o corpo, né? Principalmente os Vaishnavas, né? É pela boca. Tá? Por quê? Porque ele vai fazer com que a vibração sonora do Om suba, né? E quando ele chega aqui no seu Vishuddhi Chakra, a alma então se acopla, na verdade, quando ela está passando pelo Anahata, né? A alma que está aqui, situada aqui no seu Anahata, ela se acopla nesse som, nessa vibração do Om, e aí ela sai pela boca. Né? Krishna explica isso no Srimad Bhagavatam. Né? Mais para frente ele desenvolve tudo isso. Então, é bem interessante quando você obtém esse controle, tá, do mantra e, consequentemente, da mente, da inteligência e dos sentidos, você consegue deixar o seu corpo dessa forma auspiciosa. Você consegue controlar, né, a ação do Om, tá? Você consegue fazer com que isso seja algo consciente, e aí então a alma entra nessa vibração e deixa o corpo de maneira auspiciosa. Mais uma pergunta, uma curiosidade. Eu ouvi dizer que é muito auspicioso quando você está no processo de últimos segundos, né, de deixar, você está deixando o corpo, que esse último nome que saia efetivamente da sua boca seja o nome de Deus. É correto? Claro, com certeza. Com certeza. Essa é a nossa meta, né? No momento do desencarne, conseguir ter esse controle para estar cantando os santos nomes. Então a gente vê isso nos nossos mestres, né? Eles deixam o corpo cantando Mahamantra. Meu Gurudeva e, enfim, vários outros mestres que a gente pôde acompanhar de perto essa passagem, eles estavam sempre cantando Mahamantra. Sempre. E isso mostra o controle. Agora, se você não pratica durante a sua vida, no momento do desencarne, não pense que você vai conseguir, porque é um momento de muito turbilhão. É como se fosse um furacão, tá? Muitas coisas estarão acontecendo, a sua mente vai estar igual um furacão girando num turbilhão, né? Porque o sistema entra em pane, né? Você não quer morrer, você não quer deixar o corpo, né? Você tem vários apegos. E aí, se você não tiver uma prática muito forte do seu sadhana, né? A sua mente vai para o espaço e você não consegue obter esse controle, e você vai se esquecer de Krishna
no momento mais importante da sua vida. Então, não tenho dúvidas. Toda a nossa prática durante a vida é apenas para um momento. É o momento final do desencarne. É para você chegar nesse momento com a mente treinada, né, adestrada, para que ela responda ao seu comando uma fração de segundos. Porque é muito complicado. É um processo bastante complexo. Né? Principalmente se você sofreu um acidente muito brusco, muito rápido. Né? Como é que você vai pensar em Krishna? Como é que você vai falar o nome Krishna? Você tem que estar treinado para isso. Né? Eu já viajei muito pela Índia de carro, obviamente com muitos indianos, com muitos devotos, né? E qualquer iminência de acidente, a pessoa lá atrás já gritava, Krishna! Entendeu? Já é automático. A gente tem que estar dessa forma. Senão você vai gritar, meu Deus, ai, vai ter um palavrão, né? Imagina, no meio do desencarne vem um palavrão, pronto, aí não tem jeito, acaba com tudo. Não pode. Muito bem. Então, aqui nesse verso do Bhagavatam é dito: pela adoração desta forma sutil dos Vedas, ó Brahmana, os sábios místicos purificam seus corações de toda contaminação causada pela impureza da substância, a atividade e agente, e assim alcançam a liberdade de repetidos nascimentos e mortes, que foi aquilo que eu expliquei em outras palavras. Né? Então, adorando essa forma sutil, né, que no caso é o Om, né, você purifica o seu coração, você limpa o espelho do seu coração, entre aspas, que é a sua tita, né, elimina essas contaminações, e aí então você consegue, né, desencarnar, né, por esse processo, né, de usar, né, a presença do mantra Om, que é a presença divina. Tá? No Padma Purana é dito: ninguém pode compreender a natureza transcendental do nome, forma, qualidade e passatempos de Shri Krishna através de seus sentidos materialmente contaminados. Mas quando tornamos-nos espiritualmente purificados pelo serviço devocional ao Senhor, Ele se revelará espontaneamente para nós. Então é preciso limpar o seu coração. É preciso. Não tem outra saída. Né? Nós não somos seres perfeitos, nós temos uma carga muito grande de karmas, de pecados, de ofensas, né? Temos uma grande bagagem atrás de nós, né? Temos camadas e camadas de terra, de sujeira sobre o nosso coração, né? Sobre a nossa consciência espiritual, que é a Tita, né? Mas, ao mesmo tempo, o que faz limpar tudo isso é o próprio cantar do nome. Você não vai conseguir limpar por você mesmo. Não tem como você limpar. Então, muita gente fala, não, eu faço meditação, eu tento controlar a minha mente, né, através da respiração ou focando num ponto, né, até alcançar um estado de não mente. Mas não mente para mim. Isso não acontece de fato. Por quê? Porque não existe não mente. Enquanto você estiver encarnado, a mente sempre estará atuando. A diferença é que ela vai se tornando cada vez mais sutil, mais sutil. Principalmente se você quiser usar ela mesma contra ela. Ela não vai deixar. Então, o que nos resta como ferramenta para educar e fazer a mente se tornar favorável, amigável? É utilizar uma vibração que é mais sutil do que ela, que é o nome de Deus, a vibração do mantra. Né? Mas até mesmo o cantar da japa, o cantar seco do mantra, pode ser difícil quando a sua mente é muito indisciplinada ainda. Então o que você faz? Utiliza a música, coloca melodias, coloca instrumentos, aí agora a sua mente está achando o quê? Que você está se divertindo, que é um desfrute. Por quê? A mente quer ouvir coisas agradáveis, quer ver coisas agradáveis, quer provar coisas, ela usa os nossos sentidos para poder fazer isso. Aí a tua mente fala, não, tudo bem, pode dançar e cantar lá com os devotos, e não tem problema, é diversão. Aí, na verdade, você está fazendo uma prática espiritual. Né? E com a repetição disso, você vai ficando cada vez mais purificado, mais disciplinado, até que você consegue pegar a japa e fazer
naquela repetição mais seca. Né? Agora, não pense que você tem que eliminar a mente. Não é para eliminar. É para educar a mente. A mente, ela vai ser uma grande aliada. Sem a mente, você não estaria me ouvindo aqui agora. Você não estaria aprendendo, não estaria tocando um instrumento, não estaria formulando as palavras do próprio mantra, né, na sua cabeça para poder sair enquanto som. Então não pense que você vai eliminar a mente. Isso não existe. Eliminar o ego, eliminar, não existe. Você tem que ressignificar, educar, tornar isso favorável. Porque isso faz parte da estrutura de consciência. Você tem que ter a mente. Você só vai deixar de ter mente quando você desencarnar. Né? E mesmo assim, desencarne no sentido de liberação final. Porque o desencarne para outro corpo leva a mente junto. Porque o corpo sutil permanece junto com a alma no desencarne. A alma deixa o corpo grosseiro, mas não o corpo sutil. O teu corpo sutil é o mesmo de todos os outros nascimentos. Por isso que você traz consigo as memórias, os samskaras, os karmas, né? Porque estão nesse corpo. Então, a tua mente é a tua maior companheira de vidas e vidas e vidas, não só dessa vida. Então, não pensa que ela vai deixar você rapidamente só porque você se sentou, fechou os olhos e parou de respirar. Não existe isso. Você tem que cantar o mantra. Os Vedas dizem, para a mente é o mantra. Tá? Agora, as atividades sáttvicas, como pranayamas, asana, etc., te ajudam a buscar um equilíbrio para melhorar a sua prática do mantra. Para que quando você se sente, não doa as suas costas, para que você não fique ansioso com um monte de coisa. Né? Porque quanto mais sátvico, mais equilibrado. Né? Amanhã a gente vai ver com mais detalhes sobre isso. Tá bom? Deixa eu ver que são. Muito bem, então aqui vocês podem ver, nós temos duas representações do mundo espiritual. A primeira com Krishna e as gopis. Krishna, ele também executa as suas principais atividades através do som, que é o som da sua flauta. E hoje à noite a gente vai ouvir um pouco sobre a flauta de Krishna. É o poder do som, da música, das notas que emanam da flauta de Krishna. Tá? E abaixo nós temos Chaitanya Mahaprabhu, que encarnou há 500 anos atrás, que é o Avatar Dourado, que manifestou o Dharma de Kali Yuga, que é o que? Cantar os santos nomes. Então ele inaugurou esse movimento de cantar utilizando a música, né, o canto coletivo. Né? Por que cantar em coletivo é tão poderoso? Porque você amplifica os benefícios desse canto. Né? Então, por exemplo, se você coloca um alto-falante tocando X de volume, né? Quando você coloca outro alto-falante também com X de volume, você vai ter um total de volume que não é 2x, mas é x ao quadrado. Então, quando a gente se reúne para cantar, nós nos beneficiamos, né, muito mais do que se estivéssemos cantando sozinhos. Tá? Então, por isso Chaitanya Mahaprabhu disse, é o canto congregacional, é Harinama Sankirtana. San significa Sangha, ou seja, em coletivo. Você tem muito mais benefícios. Tá? Então, você pode fazer a sua japa sozinho, deve. A japa é para isso. Tá? Quando a gente canta aqui junto, a japa é para incentivar. Mas a japa é um processo solitário. Agora, ela tem que estar acompanhada da prática do Harinama Sankirtana. Não pensem que japa é superior a cantar em coletivo. Não. Cantar em coletivo é superior. É muito mais benéfico. E principalmente quando você vai pelas ruas, né, cantando, você beneficia entidades vivas que não podem cantar. Árvores, animais não podem cantar. Mas só de ouvir, eles são liberados. Tá? Então, benefício próprio e também coletivo, automaticamente. Então, Mahaprabhu lhe deu essa ordem. Ele disse, vai nas ruas, cantem nas ruas, liberem o mundo inteiro com o cantar dos santos nomes. Então, quando vocês virem os devotos cantando pelas ruas aí do mundo, né, como eu falei ontem, alheios aos problemas, absortos em bem-aventurança, saibam que eles estão cumprindo com uma ordem de Chaitanya Mahaprabhu.
para liberar as entidades vivas de Kali Yuga, né, através desse cantado. Não é loucura, não é invenção, né, não é especulação, é uma ordem direta da Suprema Personalidade de Deus. Tá? Muito bem. Então, falamos ontem desse verso, Chedodaponamarjanam, que diz o seguinte: que haja toda vitória para o canto congregacional do santo nome do Senhor Shri Krishna. Ele é capaz de limpar o espelho do coração, ou Atita. Então, o que é essa Atita? A gente tem que entender, né, o que é essa Atita. Muito bem. A alma, ela é Satitananda. Sat, eternidade, Chit, consciência, Ananda, bem-aventurança. Quando a alma entra no mundo material, esse aspecto Chit cria a Chitta. A Chitta é como se fosse a mente da alma. Não é a mente material que a gente chama de manas. Tá? A Chitta, ela é um artifício que a alma precisa criar para se auto-reconhecer. Ou seja, é um espelho que a alma cria, que a consciência cria, né, para se reconhecer no processo de iluminação. Então, quando a gente fala limpar o espelho da alma, o espelho da Chitta, significa limpar isso aqui, ó, Ahankara, Buddhi e Manas. Patanjali fala isso também. Amanhã a gente vai ver isso aí com mais detalhes. Tá? Então, existe agora uma questão que é bastante relevante, que é o seguinte. Você pode pensar o seguinte: se eu preciso limpar, né, toda essa sujeira que encobre a minha Chitta, né, como eu posso fazer isso? É um trabalho muito árduo, vai levar vidas e vidas, né, eu vou desanimar durante esse processo, né, eu preciso ter algum tipo de estímulo para poder conseguir fazer isso. Por quê? O sadhana é uma prática de disciplina pesada, né, cansa, né, é verdade, cansa. Então, se você quiser, por exemplo, que uma criança execute alguma tarefa muito difícil, você promete para ela, no final, dar um chocolate. Não é verdade? Só que se for muito difícil, a criança ela vai pensar: eu não quero chocolate, eu prefiro não fazer isso. Né? Por quê? Porque ela não conseguiu ainda saborear aquele chocolate. Mas se você dá um pouquinho de chocolate antes e fala: olha, prova, gostou? Ah, é muito bom, quero mais. Tá, agora para você ter mais, você vai ter que fazer essa tarefa difícil. Ela vai fazer na hora. Por quê? Porque ela já entendeu o quão benéfico é receber esse prêmio no final. Da mesma forma, né, nós precisamos de um estímulo para a vida espiritual. Mas se você só receberá esse benefício ao final desse processo, você pode acabar desistindo. Para evitar isso, existe o quê? O processo de iniciação da Diksha, do mantra de Harinama, através do mestre espiritual. Né? Srila Prabhupada dizia que é o Karnabeda Samskara. Karnabeda significa furar a orelha. É um dos samskaras védicos, né? Quando a menina fura a orelha. Então, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele disse o seguinte: a Diksha, né, a iniciação do mestre com o mantra, é como se fosse a Karnabeda Samskara espiritual. Ou seja, você vai criar uma perfuração no seu corpo sutil e criar um acesso, um atalho direto para a sua Chitta. Ou seja, o mantra, quando vem do mestre, ele perfura essa camada e cria um acesso à sua Chitta. A Chitta chama-se o Polobhadistanam, é o local onde você vai ter a realização espiritual. Então, tudo que você passa a ouvir de espiritual, ou seja, o Harikatha de Krishna, o mantra que você canta, que você ouve, ele não mais para nessa barreira do corpo sutil. Ele agora atravessa por aquele caminho e chega na Chitta. Qual é o benefício? Ao mesmo tempo em que você tem que fazer o trabalho de limpeza, você já pode ter realização espiritual simultaneamente. E isso te dá estímulos. Porque você não precisa esperar limpar tudo para ter qualquer tipo de realização espiritual. Você já pode ter isso enquanto está ainda limpando. É por isso que nós vemos pessoas, Vaishnavas, né, devotos, que ainda não alcançaram a perfeição, mas já tem muita realização espiritual. Como isso é possível? Por conta desse processo. E qualquer pessoa está sujeita a isso,
que tem, obviamente, passado por uma iniciação. Diksha não é energização, tá? Diksha aqui significa receber do mestre o mantra. Né? Di significa Divya Jnana, conhecimento transcendental, e Ksha significa cortar todos os seus laços materiais. Então, a Diksha, ela é um processo, não é um evento. Ela é um processo, acontece gradualmente. Tá? Então, se você quiser acelerar a sua evolução, você precisa ter um mestre espiritual. A iniciação com o mestre espiritual. Então, os Vedas, eles garantem por vários ângulos, né, que esse processo seja cumprido. Né? Muito bem. Então, entendido isso... Peraí, eu tenho uma dúvida. Diga. Tem muitos... Eu já vi alguns lugares de centro de yoga que iniciam em Diksha. Quando você não tem uma iniciação desse jeito, daí não é certo, assim. Então, foi o que eu falei. Diksha não é esse processo de energização, entendeu? Uhum. Que é o... Como é que chama? Tem um outro nomezinho, enfim. Isso aí é um processo diferente. Isso aí apenas leva o nome Diksha, tá? Mas não concede os benefícios da Diksha em si, que é conceder conhecimento transcendental e cortar os laços materiais. Uhum. Essa Diksha é um processo completamente diferente. Tá bom? Não é a mesma coisa. Aqui estamos falando de Shabda Brahma, do som transcendental, do mantra que você vai ouvir do mestre. Esse mantra que você ouve dele entra nos seus ouvidos e vai até o seu coração, né? E aí então acessa a ti. Tá? É só através disso. Do contrário, não. Tá bom? Então, para a gente já ir encerrando, Srila Prabhupada... diga. O que seria uma realização espiritual para quem não é perfeito? Boa pergunta. Significa que você vai ter experiências daquele conhecimento que você outrora apenas tinha teoricamente. Você vai começar a experimentar. Vai passar a ser uma experiência e não apenas uma mera informação. Tá? Isso chama-se realização espiritual. Então, por exemplo, eu digo para você, olha, aquele lago ali, a água está muito fria. Né? É melhor que você não se banhe. Você fala, tudo bem, eu sei o que significa frio, eu tenho essa informação, né? Mas mesmo assim eu quero me banhar. Né? Então, resultado, você vai. Quando você entra no lago, você tem a experiência do quão frio ele é. Mas a palavra frio não traz, né, quantos graus ele tem. É apenas uma informação. Né? E mesmo que eu te diga, a água está a 2 graus, né, de temperatura. Mesmo assim, 2 graus não podem ser sentidos só pelo conhecimento. Você tem que experimentar isso. Então, nós temos aqui muitas informações espirituais. Mas quando isso se tornar uma experiência, aí a gente chama de realização. Tá? Muito bem. Então, Srila Prabhupada, ele tinha essa frase muito enfática, muito famosa, né, que se tornou muito famosa, que é cante e seja feliz. Chant and be happy. Canta uma Mahamantra e seja feliz. Né? Então, o que isso significa? O que tem por trás dessa frase tão singela? Tem toda essa filosofia que eu já apresentei hoje para vocês e mais um detalhe muito importante, que é o seguinte. Lembra que o primeiro verso que eu mostrei para vocês, Krishna dizia, eu sou o som no éter. Shabda que? O que isso tem a ver com a felicidade? Com o ser feliz? Qual é a palavra felicidade em sânscrito? Sabe, Anitta? Não. Ananda é bem-aventurança, mas felicidade é uma outra palavra. Quem lembra? Sukha. Sukha. Su significa expandir e Ka significa Akash, éter. Ka. Lembra que Ka significa Akash. Krishna diz Shabda que eu sou o som no Ka, que é locativo, no Ka,
quê? Então, o que tem a ver felicidade com expandir-se no éter? Né? Tem a ver com a Tita. Porque a Tita, ela está localizada no éter. A Tita, ela é sattva pura. Ela é existência pura, ou seja, ela é o aspecto mais refinado do éter. Então, quanto mais você expande a tua consciência, mais feliz você é. Por quê? Porque você expande o teu horizonte de causalidade. Quanto mais você entende a causa das coisas, mais você se livra da ignorância. A ignorância gera o sofrimento, que significa a infelicidade, né? Em sânscrito, que é dukkha. Du é contrair. Então, quanto mais contraída for a sua consciência, mais infeliz você será, porque você não entende a causa do seu próprio sofrimento. Então, você vai expandindo esse horizonte de causas até chegar na causa máxima, que é a causa primordial, que é Deus. Então, você entra em Samadhi, você entra em comunhão com essa consciência divina, que é o Samadhi. Aí você entra em felicidade plena. Então, como você consegue expandir a tua consciência de maneira plena? Através do mantra. Então, Prabhupada disse muito assertivamente: cante e seja feliz. Quanto mais você cantar o Mahamantra, mais você vai naturalmente expandir a tua consciência. Naturalmente. E você vai entender o sentido da vida, você vai, enfim, entender a sua própria natureza, você vai ter respostas da vida, né? E naturalmente isso vai te deixar feliz, porque você vai eliminar problemas, sofrimentos. Não é verdade? Quando você vai ao psicólogo, ele te cura. Ele não te cura. Ele te ajuda a entender o quê? A causa dos seus problemas, do seu sofrimento. Então, da mesma forma, ele vai ajudar você a expandir a tua consciência. Então, o mantra faz isso. O guru não deixa de ser um psicólogo nesse aspecto. Por quê? Porque ele está te ajudando a entender que a causa de todos os seus problemas é um problema, que é o fato de você não conhecer a causa primordial, que é Krishna, né? Que é o Sarva Karana Karanam, né? A causa de todas as causas. Né? Então, o Harikata, ele tem como meta o quê? Expandir a tua consciência, te dando informações sobre a causa da causa. Lembra que eu falei ontem aquele verso? Tavakatamritam tapta jivanam, né? Ouvir sobre Krishna, né? Gera vida, gera néctar, né? O verso continua. Ele diz: Srimad Atatam, ou seja, as qualidades desse Harikata são sempre expansivas, estão sempre se expandindo cada vez mais. Então, quanto mais você ouve sobre Krishna, mais a sua consciência vai se expandir. O Shri significa muitas coisas. Dentre elas, significa opulência, significa boa fortuna, né? Significa conhecimento também, conhecimento espiritual. Né? Então, quanto mais você ouve Harikata, mais esse Shri, né, da sua vida vai se expandindo. Até mesmo a tua beleza. Shri também significa beleza. Né? A tua beleza aumenta. Né? Você vê nitidamente um devoto que já começa a praticar, que começa a cantar, a pessoa muda completamente o semblante. Não é verdade? Era uma pessoa antes, né, cinza, né, sem vida, sem nada, apática. Você começa... Raspa a cabeça. Fica quando o homem então raspa, né, parece uma lua, né? Fica, né? A pessoa realmente se transforma. Isso é um fato. Isso é um fato. Então tudo melhora. Tudo que é Shri melhora, né, com a prática do Mahamantra. Isso não é conversa de vendedor, não, tá? Isso é real. É só experimentar. É só experimentar. Então, para finalizar, a gente termina com esse grande conselho do Sr. Shiva, né, que diz: em Kali Yuga não existe maneira mais fácil de erradicar pecados do que cantar de Sri Harinama. Portanto, é essencial propagar Sri Harinama entre a população em geral. As pessoas em Kali Yuga podem facilmente libertar-se do maior inferno por realizar o canto congregacional deste Mahamantra. Bolo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,